Olá, eu sou o pastor Nivaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Palavra e Milagres, situada na Rua Silva, número 28, em Senador Camará. E gostaria nesta hora de estar compartilhando com vocês alguns tópicos do meu livro neste vídeo. Este livro que tem por título Necessário vos é nascer de novo. Livro esse que o Senhor me concedeu que eu escrevesse, né? E este livro nós tratamos da gravidez biológica em uma ilustração com a gravidez espiritual. E até certa vez eu estive em um seminário teológico e propus ao diretor daquele seminário que nós apresentássemos ali algumas teses deste livro, e ele me perguntou qual era o tema do meu livro. E eu respondi que o tema do meu livro era a gravidez espiritual. E ele se espantou e disse: olha, o que é isso? Gravidez espiritual? Mas infelizmente quando eu ia explicá-lo, né, o que é gravidez espiritual, alguém solicitou a presença dele e eu não pude terminar o assunto. Mas gravidez espiritual, o novo nascimento, que é a mesma coisa, é a principal preocupação no coração de Deus. E nós vamos ver alguns pontos que a Bíblia aborda este tema, esses tópicos, né, da gravidez espiritual. Quando o João evangelista, o apóstolo João, inicia escrevendo o evangelho, no versículos de 11 a 13, ele diz que o Senhor Jesus veio para que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. João aqui já aborda dois tipos de gravidez, a biológica e a espiritual. E no texto de ouro da Bíblia, né, que este livro ele é baseado no capítulo 3 do Evangelho de São João, que é o capítulo que fala sobre o texto áureo da Bíblia. Quando o Senhor Jesus, ele ali Nicodemos vai ter com ele, e Nicodemos diz: Senhor, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o Senhor Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou espantado e disse: mas como é isso? Como um homem velho vai nascer novamente? E porventura vai entrar no ventre de sua mãe e nascer? E o Senhor Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O Senhor Jesus ali, ele fala inclusive sobre uma situação da gravidez biológica, que é o fato de toda criança ser gerado dentro de uma bolsa d'água, que biologicamente é chamado de líquido amniótico. E o Senhor Jesus, e toda criança precisa ser gerada dentro dessa bolsa d'água. Não tem como gerar uma criança fora dessa bolsa d'água. E o Senhor Jesus falou ali sobre a nossa bolsa d'água, na qual nós precisamos estarmos todos os dias mergulhados nela, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a água na qual nós vivemos mergulhados, somos batizados na água. Então a água é tudo. Então, mais uma situação da gravidez espiritual. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, ele diz:
Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Gerar é o quê? É uma situação de gravidez. Então, Paulo fala sobre uma gravidez espiritual na qual ele gerou a igreja de Corinto. Paulo faz um apelo a Filemão, dizendo: peço-te pelo meu filho Onésimo, o qual gerei nas minhas prisões. Outra situação de uma gravidez espiritual. E Paulo chega ao extremo dessa ilustração quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, outra situação. E Tiago, na sua carta, ele escreve no capítulo 1, versículo 18, ele diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Tiago 1, 18. João capítulo 1, versículo 3 e 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele. E então nós vemos que esta situação de gravidez espiritual é um ponto principal da palavra de Deus. E aí nós vemos o seguinte, que esta gravidez também, a gravidez espiritual, quem primeiro gerou o seu filho em si mesmo foi o próprio Deus Pai. Jesus foi gerado em Maria como homem, como carne, mas o Verbo, ele foi gerado no Deus Pai. Quando um dia lá na eternidade passada, quando Deus estava lá no caos, não havia nada, era o caos. E ele desejou, ele sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso, né? E que ele poderia ter alguém com quem ele compartilhasse da sua glória, da sua pessoa, daquilo que ele pretendia criar, ou que fosse criado. Esta pessoa, porém, creio eu, no ideal dele, teria que ser a imagem expressa da sua pessoa. Essa pessoa, ele compartilharia com ela toda a sua glória, se assentaria no seu trono, o chamaria de filho, né? Enfim, esta pessoa teria que ter os seus mesmos atributos, e para que isso fosse possível, não teria como ele criar um outro Deus, ele teria que gerar em si mesmo esta pessoa, e foi aí que ele gerou em si mesmo o Verbo, o Deus Filho, que está escrito em Salmo 2, versículo 7, o Senhor me disse, recitarei o meu decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então o Verbo foi gerado no próprio Deus Pai. Aí as testemunhas de Jeová se apegam nisso, dizendo, bom, se ele foi gerado, ou se eles dizem que ele foi criado, ele foi gerado. Criado foi o diabo, os seus anjos, os anjos, nós fomos criados, mas o Verbo foi gerado. Então, se ele foi gerado, ele teve princípio de dias, e se ele teve princípio de dias, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus, Aí nós usamos uma ilustração de tipo o seguinte: uma grande rocha que existe há milhões de anos, desta rocha se extrai uma parte, e desta parte se produz um artefato qualquer. Aí eu pergunto, existe alguma diferença entre a idade do material desse artefato e também da natureza do material desse artefato para a idade desta grande rocha, como também da natureza do material desta grande rocha? Não. Então, por isso, o Verbo é Deus, tanto na eternidade passada quanto na eternidade vindoura, porque ele foi gerado no próprio Deus. E tudo que é gerado em Deus, ele é Deus e
ele possui a mesma natureza de Deus, portanto o Verbo é Deus. E Pedro, ele chega a comentar sobre o espermatozoide. Ele faz uma ilustração entre dois espermatozoides, duas células germinativas, que as células germinativas são o óvulo, o espermatozoide e o óvulo. E Pedro, ele fala então sobre esses dois, a semelhança dos dois, porque o espermatozoide fertiliza o óvulo, então ali se dá início a uma gravidez, a gestação de uma criança. E Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, que nós somos de novo gerados, não de semente corruptível. Qual é a semente corruptível? Espermatozoide e óvulo. Mas da incorruptível. Qual é o espermatozoide espiritual? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é o espermatozoide que gera o caráter de Cristo em nós, que é o assunto que nós iremos tratar nestes vídeos que se seguirão, não é? Que Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus.